Oi, meus amores! Meu nome é Helena Reis, pode me chamar de Lê, tá bom? Gente, eu vou dar continuação a um vídeo que eu tava falando sobre o portal, né, que a gente passou aí, né, sobre esses eclipses, né, o portal 9/9, enfim, então, assim, eu já fiz um vídeo, quem quiser dar uma olhadinha lá, tá? E eu falei que eu ia depois entrar em mais detalhes e falar principalmente da consciência crística, né? Do despertar da consciência crística. Então, assim, a gente tá vivendo agora, né, um tempo que parece silencioso, mas ele é profundamente transformador, tá? E o eclipse, ele foi como um portal, tá? Que se abriu aí dentro de nós e, ao mesmo tempo, um grande espelho. Vocês sentiram aí, né, algumas coisas vindo à tona, enfim, gente, foi um momento, assim, de muitas catarses. Eu ontem mesmo eu tava, e olha que já foi o portal, mas, assim, a gente ainda tá, né, tá reverberando, assim. Ontem mesmo eu tive que veio muita coisa à tona, assim, mas é bom pra limpar, né, quando a gente tem consciência do que tá acontecendo, fica mais fácil da gente lidar. Então, assim, né, esse momento, né, vem nos mostrando verdades que já estavam ali, mas estavam escondidas, né? E que agora não podem mais ser negadas. Enfim. Então, assim, muitos sentiram cansaço, né? De uns dias pra cá. Outros sentiram alívio. Outros ainda sentiram uma estranha mistura de medo com esperança. O que vocês sentiram aí esses dias? O que veio de sentimento, à tona, emoção, assim? Ou vocês sentiram no físico? Me conta. Várias pessoas vieram me contar, né, de muitas coisas que estavam sentindo aí, que estava bem intenso e tal. Enfim, né, então assim, gente, faz parte, né, porque o eclipse não veio apenas mexer no céu, mas veio mexer no nosso coração, tá, nas nossas emoções mesmo, tá. E o que acontece depois de um eclipse é como acordar de um sonho longo. Imagina, estava sonhando ali, né, tal, então assim, muita gente que tava ali, ó, vivendo no automático, de repente, desperta, acordou. E as coisas parecem diferentes, mas não são exatamente novas, né? Parece que tudo mudou, mas na verdade não é que mudou, né? É que são antigas memórias despertando. E é aqui que entra o despertar da consciência crística, né? Eu fiz até um ritual aí no dia 21, que foi o último eclipse, do ritual do despertar da consciência crística, né? Tem vindo muito para mim essa consciência, assim, né? De falar sobre isso e tudo mais. E o ritual coletivo foi muito, muito legal. Aliás, agora dia 10/10 eu vou fazer um outro ritual coletivo também, é muito intuitivo, né? Eu uso minhas mesas radiônicas, né? Outros gráficos de radiestesia, velas que eu sinto ali na hora. Assim, as ferramentas que eu tenho em mãos ali. Fora, tipo, meus decretos e reiki, eu vou colocando muitas coisas ali que tem a ver com tudo que eu aprendi e que é único, né, meu? Acho que todos nós temos ali temos aqui dentro, né, alguns dons que são únicos, né, que só a gente tem mesmo, mas que a gente precisa ir descobrindo, né? Então, assim, eu fui testando muita coisa, aprendendo muita coisa, até que eu fui criando minhas próprias técnicas ali, né? Então, eu uso elementos de cobre, né, que são condutores de energia, uso muitas ferramentas ali que eu sinto, né, na hora, coloco frequências energéticas, incenso e etc, etc. Isso tanto nos rituais, né, individuais, como nas mesas radiônicas, como nos coletivos que eu tenho feito 8/8, 9/9, 10/10, né, vou fazer o 10/10. E fiz esse, né, extra, né, no dia 21, que foi esse último eclipse. Mas enfim. Então, gente, a consciência crística não é uma ideia distante, nem algo reservado a poucas pessoas, né? É uma lembrança daquilo que já fomos. Todos nós já fomos, né? Que é o puro amor em essência. Então, é, na verdade, um retorno ao simples, né? Um retorno para quem a gente é de verdade, né? Para nossa consciência mais elevada, mais divina, né? Então, assim, para que a gente possa acessar esse estado, né? O eclipse nos convida, né, primeiro a morrer, né, algumas versões antigas de nós mesmos, né, a gente passa para aquela energia da morte, que tem igual aquela carta do tarô, que muita gente tem medo da carta da morte, né, mas na verdade é uma grande transformação, né. Então, assim, é algo que fica para trás, é algo que se encerra, porque já estava doente,
né? Assim, já tava doente, já não tinha mais como sustentar aquilo, então morre. E a gente tem que aceitar, né? Quanto mais a gente aceita, quanto mais a gente consegue lidar com isso, mais a gente consegue aí se abrir para o novo, né? Então, assim, são versões antigas de nós mesmos, né? Que às vezes precisa morrer para que outras renasçam, né? E é doloroso, assim, claro, todo o processo de morte, né, envolve luto, envolve dor, despedida. É como soltar uma pele, né? Que parecia nossa, mas já não serve mais, sabe assim? Então, assim, a gente carregou por um tempo ali, né, aquela pele, aquele personagem, dependendo também, né, porque tem muito disso também, né, a gente vive muitos papéis, muitos personagens, máscaras e tudo mais, e agora é como se estivesse se descolando da gente, assim, sabe, e ficando muito claro, não só as nossas máscaras, mas dos outros também. Então, nesse pós-eclipse, né, gente, estamos todos sendo chamados, né, a escolher, tá? Permanecer no medo, na escassez, na repetição dos padrões antigos, ou caminhar rumo, né, ao amor, à abundância, à unidade. O que você escolhe? Esse chamado, né, é o que eu chamo do despertar crístico, né? Então, não é só, né, a gente não fala só da consciência crística, mas o despertar da consciência crística, né? Porque nesse processo, né, nesse despertar, não há separação, tá? Vem muito aquela energia de Lemúria, né, que eu coloquei num dos vídeos que eu fiz ali sobre chamas gêmeas, né? Aquela energia de Lemúria, né? Muito uma energia assim elevada, né? Como a energia da consciência crística. Então, assim, o eu e o outro, eles se encontram. Né? O divino e o humano, eles se abraçam. E Cristo, gente, em sua essência, não veio fundar uma religião, né? Ele veio nos mostrar que somos parte de um todo, que temos a mesma centelha que ele carregava e que podemos manifestar essa luz aqui na Terra. Então, entende? Cristo carregava uma centelha divina que está disponível, que temos também, só que é difícil a gente conseguir acessar, né? Ainda mais, né, nesse mundo caótico e com tanto ego e competição e dualidade, etc. Que também agora essa energia tem muito a ver com Atlântida também, né? Que eu tava falando no vídeo lá, Lemúria e Atlântida, né? Lemúria era aquela energia elevada do amor incondicional, né? E já Atlântida é quando entra a dualidade, a separação, as concorrências, as competições, né? Enfim. Então, assim, esse eclipse ele fez como se fosse uma limpeza, né? Mexeu na gente, mas foi tipo uma faxina, né? Para que essa centelha divina volte a brilhar. Então, assim, a gente passou ali, né, por uma espécie de corredor energético, né, que foi entre os eclipses, e teve um portal ali no meio, que foi muito intenso, e foi um período de faxina. Então, imagina, pra você fazer uma faxinona na sua casa, às vezes tem que tirar coisa do lugar, né, às vezes faz maior bagunça, nossa, meu Deus, eu tirei muita coisa do lugar, agora tem que colocar tudo de volta, e enfim, às vezes vira um caos, né? Então, assim, muita coisa vem à tona, né? Então, assim, mas é para que aquilo volte a brilhar, para que fique limpinho ali, né? Então, assim, né, esse eclipse, esse período, né, trouxe à tona tudo aquilo que ainda encobria a nossa luz. Então, assim, pra gente encontrar a nossa centelha divina, a nossa luz, a nossa essência, a nossa verdade, nosso tesouro, naquele algo único que a gente tem, nossos maiores dons e etc., a gente tem que mergulhar e às vezes a gente vai ter que, né, mexer em algumas coisinhas ali que estavam encobrindo essa luz, sabe? Então, assim, aqui tem a sua luz, né, a sua centelha, seu cristalzinho tá ali, né, sua parte mais preciosa, sua essência, né, mas aí tem camadas e camadas ali, né, do ego e tudo mais, e que ficam todas encobertas. Então, se você não trabalha essas camadas, você não acessa. E aí o que acontece? A gente precisa trabalhar essas camadas para a gente acessar a nossa parte mais valiosa, né, mais brilhante. E esse momento, ele tá favorável para isso, o que para muitas pessoas é maravilhoso, porque para quem, né, já faz aí os processos de autoconhecimento, né, já tem aí uma intimidade com a espiritualidade, ou enfim, né, que já tá mais consciente e tal,
é maravilhoso, porque é uma aceleração, né, pra gente chegar mais perto, né, dessa preciosidade que somos, né. Agora, para quem tá mais agarrado ao ego, a estruturas falidas, né, a matéria e etc, etc, pode ter uma dificuldade maior, porque essas camadas, elas vão querer sair dali, digamos, né, vai começar a querer romper, então vai vir aquela energia da torre, né, do tarô, que quando vai as coisas vão desmoronando, né, então assim, nossa, construiu um castelinho de areia e agora tá vindo uma onda e tá levando tudo embora, e é tipo assim, ai, mas eu tô agarrado nisso, eu não quero que vá embora, e assim, sabe? Então algumas pessoas podem se sentir, assim, sentir um caos muito maior, sabe? Sentir uma resistência muito grande, e aí vai muito de pessoa para pessoa, né? Então assim, então assim, a gente sente, né, que é como se fosse uma parte mesmo, né, que tá morrendo, mas não é o fim, gente, é o início de uma vida mais alinhada com a sua verdade, né, com a sua essência, com o Cristo que habita em você, tá? Então assim, agora a gente pode escolher, né, viver de acordo com essa luz, olha que maravilha. Então, estamos, meus amores, renascendo, olha que maravilha, e renascer dói, mas é o único caminho para a liberdade. Afinal, o que é a consciência crística? Gente, não é uma religião, não tem a ver com religião, é um estado de consciência, tá? Então, a consciência crística é um nome que se dá a um nível de despertar em que a pessoa reconhece a unidade de tudo que existe. É quando você acessa a frequência mais elevada do amor, da compaixão, da verdade e do serviço, do servir, né? O servir ao próximo, servir de uma forma mais elevada mesmo, né? Estamos aqui a serviço da luz, né? Não é, quando a gente fala estamos aqui a serviço, não é ali fazendo tudo pelos outros, se colocando em último lugar, aí já é uma outra história, né? Já vai de um ego ferido, não vai de um estado de consciência elevada, vai de uma pessoa que às vezes está buscando validação, não sabe se fala não se valoriza, não se sente merecedor, é outro rolê. Agora, quando a gente fala de estar a serviço, a gente tem que se priorizar, né? Tem que estar bem com a gente, para a gente poder seguir a nossa missão, né? Então, é estar a serviço da luz, estar a serviço de algo maior, grandioso, né? Poder ajudar, assim, o maior número de pessoas. É diferente da gente ficar ali, ó, preso dentro de um mundinho ali, querendo ajudar pouquinhas pessoas ali, tirando pedacinhos da gente. Não, né? Então, assim, estar a serviço da luz é você seguir o seu propósito, estar alinhado ali com a sua verdade, né? E transbordando amor, e muito, sabe? Feliz fazendo aquilo, né? Sentindo motivação, sentindo prazer, né? Naquela atividade, naquilo que você faz, enfim. Então, o que tem a ver com Jesus, né? Jesus, a consciência crística, né? Jesus viveu e encarnou essa consciência. Então, assim, né? O Jesus, né? Foi um exemplo vivo da consciência crística manifestada no plano físico, tá? Então, assim, a consciência crística, né? Tá aí, e Jesus encarnou, assim, ele foi a encarnação, manifestação dessa consciência no plano físico, né? Mas ele não foi o único, né? Então, assim, vai muito também do que você acredita, igual eu já coloquei aí em outro vídeo, né? Que pega o que faz sentido pra você e tal, mas assim, tem outros mestres também, né? Em diferentes culturas, né? Que expressaram esse estado, né? Como Buda, Krishna, Yogananda, e até outros mestres anônimos, né? Que nunca foram conhecidos, mas enfim. É uma consciência universal, tá? Chama-se crística, porque no Ocidente a figura de Cristo simboliza esse amor incondicional. Mas, em essência, a consciência crística é a mesma energia que em outras tradições pode receber outros nomes. Por exemplo, a consciência búdica, a consciência de unidade, a iluminação, Satori. Então, assim, são vários nomes que pode ter. Eu falo muito isso também, né? Não falei ainda aqui no canal. Mas que tem muita coisa que tem muitos nomes para se referir à mesma coisa, sabe? Mas a qualquer momento eu vou trazendo mais disso. Mas por que a gente chama então de crística, né? Essa consciência?
Porque o Cristo, né, em essência, não é um sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo. Cristo significa ungido, iluminado, aquele que atingiu uma total comunhão com o divino, né? Ou seja, Jesus Cristo significa Jesus, o ungido pela consciência divina. E aí, quando a gente fala, né, em despertar da consciência crística, estamos falando de nós mesmos, né, acessando esse mesmo estado de iluminação. Imagina, esse estado de amor, esse estado de unidade, né? E não estamos apenas venerando a figura de Jesus, né? Mas nos reconhecendo como filhos da mesma fonte, portadores da mesma centelha, entende? Então, assim, resumindo, né? Jesus foi um mestre que encarnou plenamente a consciência crística. A consciência crística é um estado espiritual universal que todos nós podemos acessar. Não é religião, é despertar, é amor, compaixão e unidade, tá? E Jesus, né, veio nos mostrar, também veio mostrar, né, que isso não é um privilégio de um só, né? Ele não disse, eu sou o único. Ele disse, vós sois deuses, vós farei obras ainda maiores que as minhas. Ele nos lembrou que essa consciência está disponível para todos. Que não é sobre venerar uma figura, mas sobre despertar a mesma essência em nós. Entende? Por isso, quando falamos em despertar da consciência crística, não estamos nos prendendo a uma religião, dogmas ou doutrinas. Estamos falando de abrir o coração para um estado de ser onde não existe separação entre eu e o outro, entre humano e divino, entre terra e céu, né? A consciência crística é a memória da nossa origem, é o retorno ao lar dentro de nós. É quando finalmente lembramos, eu sou parte da fonte, eu sou amor, eu sou luz. E esse é o chamado, né, que os tempos atuais estão nos fazendo ouvir agora, né, com mais força. Porque é como se nesse momento, gente, a luz estivesse vindo com muita força, né? Então, tô reparando aqui ó, no meu quadrinho. Ai, que lindo. É como se nesse momento a luz estivesse vindo com muita força. Então a gente esteve num momento muito trevoso do planeta Terra, né? E nesse momento, essa consciência, é como se essa consciência estivesse agora mais acessível pra gente, entendeu? Ela sempre existiu, mas agora é como se estivesse mais acessível. É como se a luz agora chegasse com mais força, sabe? E aí, o que acontece? Antes a gente estava num momento mais sombrio, agora a luz chega com mais força. Se a luz chega com mais força, para uns vai ser maravilhoso, porque tipo, nossa, que bom, né? Tipo assim, expansão, é crescimento, né? Igual a carta do sol ali, né? É abertura de caminhos, é expansão, é crescimento, é verdade, comunicação. Para outros, pode ser que não seja tão legal se a pessoa tava ali encobrindo coisas, né? Porque a luz chega com tudo, ou seja, mostra toda a verdade. Então, assim, né? Esse é o momento, né? Que a luz chega com tudo. A gente tava vivendo um momento que as trevas estavam dominando, entendeu? Tipo, era um momento ali mais na energia da lua, sabe? Que as coisas não estão tão claras, tem mistérios, então as pessoas conseguiam fazer muitas coisas no oculto. E agora já fica um pouquinho mais difícil, sabe? As coisas começam a aparecer mais, enfim. E é isso, gente. Mas assim, falar da consciência crística, né, pode parecer algo distante para muitos, mas é assim, como se fosse quase inalcançável. Mas ela não é uma teoria abstrata, tá? Ela é para ser vivida no cotidiano, nos pequenos gestos, nas escolhas de cada dia. Então, a consciência crística, ela se manifesta não quando estamos em templos ou altares, mas no exato momento em que escolhemos responder à vida de um lugar diferente. Vou dar alguns exemplos, por exemplo, né, nos relacionamentos, tá? Como que a gente pode ali, né, despertar essa consciência, né, dentro de um relacionamento, dos nossos relacionamentos, né? A consciência crística, ela aparece quando diante de uma mágoa, por exemplo, você decide não alimentar esse ressentimento. Não significa permitir abusos, tá, gente? Mas significa que você não deixa o veneno do rancor contaminar sua alma. Tá? Então é quando você diz, eu libero, porque o meu coração é maior do que essa ferida, entende? Isso não significa que seja fácil, tá, gente? Não é também, nossa, que legal, né? Então,
paz e amor, todo mundo, tal, né? Nossa, como se fosse muito simples. A gente sabe que não é tão fácil assim, né? Mas é aí que se encontra, né, a consciência crística. Então é um processo, de novo, de despertar dessa consciência, onde é no momento que essa consciência ficará mais acessível pra gente. É um processo ali, né? Então, assim, é escolher, né, cultivar essa consciência. Então, assim, o que mais? No olhar para si mesmo. Muitos acreditam que amar ao próximo significa esquecer de si, né? Mas não é assim. A consciência crítica também é reconhecer a própria divindade, se tratar com respeito, se acolher nas falhas, se levantar quando cai. E amar a si mesmo é parte do processo, tá? Porque quem não se ama não pode amar de verdade o outro, né? Que é o que eu tava falando. E aí essa consciência, né? Como que a gente pode enxergá-la, né, nos momentos de dor? Quando a vida nos coloca diante de desafios, né? É fácil a gente cair na vitimização, no desespero. E a consciência crística, ela nos lembra que mesmo na dor, há um propósito. Não é negar o sofrimento, sabe? Mas atravessá-lo com fé e entrega, tá? Então é atravessar aquele sentimento, né? Confiando que existe algo maior se revelando. É como se você tivesse que repetir para você mesmo, né? Eu não estou sozinho, sou sustentado pela fonte. Que de novo, igual eu tava falando, né? Ontem eu tive uma baita uma catarse. Parecia uma criança ali, tipo, sabe? Eu falei, vem, pode vir. Chora, coloca pra fora. Só que ao mesmo tempo é isso, sabe? Eu pensei, eu não tô sozinha, eu sou sustentada pela fonte, né? Eu tenho uma espiritualidade que cuida de mim, Deus, o universo, minha egrégora de luz, enfim. Eu me permiti ser acolhida, ser mimada, ser assim, ó, bem nessa energia aqui, ó, sabe? Tipo, eu tô precisando de um colo. Ai, meu Deus, eu tô tristinha. Eu deixei, sabe? Vinha aquela tristezinha, aquela coisa ali que tava meio guardada. E eu me senti assim, ó, acolhida, né? Abraçada. Então, assim, ai, que gostoso, sabe? Se permitir também, né? Sentir isso, se entregar ali, sabe? Confiar. Enfim, então, e outra forma é no servir mesmo, né? Como eu disse, né? O Cristo se manifestou principalmente no servir. Né? Então, viver essa consciência, perceber que temos dons, né? Como eu falei, todos nós temos dons únicos, tá? Para compartilhar, né? E a gente tem esses dons para compartilhar com os outros, né? E esses dons, né, que a gente tem, não são só para nós, né? A gente vem com muitos dons, com muitos talentos, a gente tem facilidade para determinadas coisas justamente para a gente poder agregar no mundo, né? Eles são como se fossem sementes, né, que devem ser oferecidas ao mundo, cada um à sua maneira. Seja ouvindo alguém com paciência, seja levando cura, seja criando algo que expresse beleza, verdade. Então, assim, a consciência crística, meus amores, não é sobre ser perfeito, né? É sobre lembrar em cada instante que somos mais do que pensamos ser. É sobre alinhar as nossas ações com o coração, até que o amor se torne o centro da vida. E quanto mais a gente desperta, né, para esse estado, mais o mundo inteiro se transforma. Porque a consciência crística não é um despertar individual, é coletivo. Quando um coração se abre, ele abre espaço para muitos outros se abrirem também. E agora, gente, eu quero falar uma coisa mais específica, né, que tem a ver com esse tema, mas que eu vou falar num outro vídeo, né? Então eu vou dar uma abertura aqui, vou puxar um gancho. E aí eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, que é sobre Sananda, né? Então, assim, quando a gente fala de consciência crística, né, a gente não pode esquecer, né, de algo mais profundo, né? Porque esse estado não se encerra em palavras ou em conceitos, né? Ele se manifesta em presenças que continuam nos guiando, mesmo além do tempo e do espaço. E é aqui que entra a figura de Sananda. Quem é Sananda? Que já vou falar de Sananda. Sananda é a expressão cósmica daquilo que conhecemos como Jesus em sua vida terrena. Então, assim, como se Jesus fosse uma encarnação de Sananda. E, de novo, gente, pega o que fizer sentido pra você, tá? Aqui não é sobre tenho razão de tudo.
É o que faz sentido pra mim, é o que eu estudei, é o que pra mim, de novo, faz sentido, tá? Então tenho lá meu vídeo, né, falando sobre isso, verdade absoluta versus o que faz sentido pra mim. Eu pego o que faz sentido pra mim, você pega o que faz sentido pra você, mas a gente pode estar sempre trocando, né? O importante é a gente estar com a mente aberta, a gente estar sempre disposto a aprender, né? E saber filtrar, né? E, enfim, sempre com muito respeito, né? As crenças do outro. Mas, voltando, né? Falando de Sananda, e depois eu quero falar mais em um outro vídeo. Sananda é a expressão cósmica, né? Como eu disse, daquilo que conhecemos como Jesus em sua vida terrena. É a consciência expandida que transcendeu a experiência humana e hoje atua como guia espiritual da humanidade. Então, assim, né, se Jesus foi o mestre que caminhou entre nós, Sananda é o Cristo em sua forma universal, acessível a todos que desejam viver esse despertar. Muitos sentem, né, sua presença em sonhos, meditações, sinais sutis do dia a dia. Outros apenas percebem um chamado interno, uma voz suave que convida a seguir pelo caminho do amor e da verdade. A gente não precisa compreender, sabe, tudo de imediato, assim, né? Muita informação, às vezes, tal, mas, assim, o importante é saber que Sananda representa a continuidade da consciência crística no plano espiritual. Ele nos lembra que não estamos sozinhos nesse processo, que há uma força amorosa sustentando cada passo do nosso despertar. Mas, né, sobre isso, meus amores, eu quero falar mais profundamente em outro momento, né? Eu quero fazer um vídeo sobre isso pra série ali de Chamas Gêmeas, né? Nem seria o próximo tema que eu ia falar lá, eu até tinha deixado pra falar isso mais pra frente, mas eu senti, tô com vontade de já pegar o embalo e falar sobre isso agora no outro vídeo, colocar lá na outra playlist, né? Enfim, então, esse tema é vasto, sabe? Então, é muito sagrado e eu acho que merece um espaço especial só para ele, né? Então, por enquanto, eu deixo apenas essa semente, tá? Que a consciência crítica não é apenas uma memória dentro de nós, mas também uma presença viva que nos guia, que chamamos de Sananda. Bom, gente, é isso. Então eu vou gravar outro vídeo agora. E a gente... Eu espero... Gente, eu ia falar assim, eu ia falar, a gente vai se falando. A gente vai se falando, somos amigos aqui, a gente vai se falando. Mas mais ou menos isso, a gente vai trocando ideias aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você é inscrito, não é inscrito... Eu tô ainda acostumando com o que eu tenho que falar aqui. Se você gostou da minha energia, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? Caso você tenha gostado. E até a próxima. Beijinho.